Ô, louco, peraí, eu tô fora. Tô fora. Vanderlei Nogueira, assume o negócio. Eu agradeço. Continue com esse estrelato todo. Não, olhe pra mim, pelo não, amor de Deus. só tô Godoy também, não. fora. Vou indicar o substituto Frota, Alexandre Aí Frota. tudo bem, tá tudo Vou certo. indicar o meu substituto. Pegamos o dia errado, né? Tá louco. Ó, vamos parar, mudar. O Mesa Redonda está no ar. Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec Super Manta Líquida Impermeabilizante. Doveman Invisible Dry. Invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. E olha, os times de São Paulo tiveram performances dignas. O Santos, né, ganhou de 5 no Náutico, ganhou de 5 lá, em Náutico. O Palmeiras na Série B está uma vitória de voltar à Série A, muito legal. O Corinthians ganhou com o gol do Pato, cara, olha aí, olha só. E o São Paulo teve uma vitória heróica. Foi realmente, nossa senhora, foi um jogo pegadíssimo. O São Paulo teve, bom, não vamos comentar a respeito, 2 expulsões e tal. Uma vitória representativa. Foi uma vitória realmente de uma vontade, de uma determinação muito grande. E falando nisso, com a nossa alegria imensa, está de volta a Michele Janela. Michele Janela, a mamãe do ano. Boa noite, Michele. Boa que noite, bom tê-la de querido. volta. É muito bom estar aqui de volta também no Mesa Redonda Futebol Debate. Eu estava com muita saudade de todos vocês aqui, do Emerson Leão também, muito bom revê-lo. E muita saudade dos nossos telespectadores que ficaram durante esse período de licença maternidade em contato comigo pelas redes sociais. Um beijo para todos vocês, obrigada pelo carinho. E temos presentes para os nossos telespectadores, Flávio. Hoje tem o DVD, um DVD do Palmeiras super bacana, primeiro tempo, 1917 a 2010, junto com uma bola. Muito bacana, olha que legal aí. Então você manda o seu e-mail para mesaredonda@tvgazeta.com.br com uma pergunta para os nossos convidados, fazendo uma colocação. E não esqueça de colocar o seu nome completo, o seu telefone e seu endereço para levar esse presente especial do Mesa Redonda para casa. Esse é o do Mauro Betti? Esse aqui é o do Mauro Betting, primo. É? Não, esse aqui não, Não, o Flávio, é acho que o Mauro não. estava produzindo um, bom, mas enfim, Não. por certo de muita qualidade. Mas Eu acho que não. o Mauro estava produzindo, por isso que eu perguntei. Mas virar daqui a pouco mais um também, vai Mais ser um, legal. isso Centenário do Palmeiras vai ter muito produto bacana. Vamos para um rápido intervalo? Já já a gente volta, vamos pegar no breu. Além do Emerson Leão, estarão conosco o Guto Ferreira, o técnico da Portuguesa, também o Vampeta, matérias especialíssimas, realmente. Aguarde só um momentinho, a gente volta já. No Vem Comigo, você vai descobrir como são produzidos os efeitos especiais no cinema e na televisão. Conheça o que há por trás da magia da telona e da telinha no Vem Comigo, nesta segunda, 11h30 da noite. Proteja suas roupas das manchas com o antitranspirante Doveman Care Invisible Dry. É invisível em 100 cores. Agora você pode usar qualquer cor, em qualquer momento. Bom, nem sempre. Doveman Care Invisible Dry. Atenção! Na Casas Bahia você compra tudo agora no carnê e só começa a pagar em dezembro. Isso mesmo! Use a primeira parcela do seu 13º. É dia de guarda-roupa na Casas Bahia. Aproveite para levar seu guarda-roupa de casal a partir de R$ 39,90 mensais. Tá fácil demais. Passa outubro, passa novembro e o primeiro pagamento é só em dezembro. Tem também guarda-roupa de casal Fortaleza com espelho e portas de correr por apenas R$ 49,90 mensais. Não perca! Corra para Casas Bahia. A educação que a gente quer é a que forma e qualifica mais os professores. A gente gosta de ensinar, mas é sempre bom aprender e melhorar como professor. É por isso que o programa Mais Educação São Paulo traz importantes mudanças. Os CELs abrigarão cursos gratuitos da Universidade Aberta do Brasil, a Universidade dos Professores. Lá eles poderão aperfeiçoar e atualizar seus conhecimentos. Informe-se no site. E que isso venha para somar. Viver a cidade que a gente ama. Fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo.
Você está assistindo Mesa Redonda. Vem aí, 10º troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Tá no meio da receita, no meio do bate-bola, no meio do musical, bem no meio da notícia, e você vai precisar desligar a TV e sair? Calma, agora você pode assistir 100% da nossa programação no site da TV e também no canal do Facebook. Basta entrar na página, clicar no link ao vivo e continuar acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. TV Gazeta, ainda mais pertinho de você. Proteja suas roupas das manchas com o antitranspirante Dove Men Care Invisible Dry. É invisível em 100 cores. Agora você pode usar qualquer cor, em qualquer momento. Bom, nem sempre. Dove Men Care Invisible Dry. Atenção! Na Casas Bahia você compra tudo agora no carnê e só começa a pagar em dezembro. Isso mesmo! Use a primeira parcela do seu 13º. É dia de guarda-roupa na Casas Bahia. Guarda-roupa de casal com 10 portas a partir de R$ 79,90 mensais. Guarda-roupa de casal Monte Carlo com portas de correr por R$ 99,90 mensais. Passa outubro, passa novembro e o primeiro pagamento é só em dezembro. Guarda-roupa de casal Firenze com espaço ele e ela por R$ 99,90 mensais. Corra para Casas Bahia. No mundo dos negócios, a parceria certa é essencial. E o encontro com os maiores vencedores da esfera empresarial acontece aqui, no Talk Show, que traz até você as trajetórias de sucesso dos principais executivos do país. Além do mais, todo domingo, 11h30 da noite. Oferecimento: CVC. Tudo por uma boa viagem. Metrô Office Mall, o melhor investimento imobiliário do ano. Só botuar. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Já conosco o presidente do Audax, o nosso querido Vampeta. Que ódio, o presidente do clube aqui hoje. Tô tentando aqui com... Boa noite primeiro, tô tentando convencer aqui um treinador aí para ver se vai lá me ajudar. Só que o que ele ganha não dá nem para comprar um quadro que tem na casa dele ou um boi das fazendas. Né? Tá falando com o Guto, né? O Guto dá moral quando joga estrela lá. O Guto tá empregado. O Guto tá empregado. Eu posso falar de Maguila aqui e mandar um beijão pra dona Neide que tá acompanhando. Tá bom. Lá do Tatuapé, a mãe da Roberta, lá, minha amiga. Legal. Tá feito. Não é açougue, não é padaria, nada não. O Maguila vem com aquela relação. Maravilha. Quer essa causa ou não? Não. Então vai derramar um botão qualquer lá de patrocinador. E é uma alegria receber também o Guto Ferreira, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, conhecer bem quando estava lá na Ponte Preta, agora faz também fez um belo trabalho no Mojimirim, um belo trabalho na Ponte, faz um belo trabalho na Portuguesa. Prazer te receber aqui, Guto, uma boa noite. Boa noite, Flávio, o prazer é meu, boa noite pessoal da mesa aí e o pessoal de casa. Bom, Vanderlei Nogueira, o Godoy e o Chico já declinaram do gentil convite do nosso Kid Bengala. Uma novidade, por favor. Eu foi? peço a produção dos Impedidos que entre em contato com a produção do Mesa Redonda, porque o nosso diretor, João Batista, quer saber quanto é o cachê. Interessou-se. Se interessou pelo filme do Kid Bengala. O Kid Bengala convidou um dos integrantes da mesa. Perguntou se alguém do programa queria participar do filme dele. Já fiquei sabendo que o Asprilha que ia... o Asprilha que ia. O Asprilha, que jogou no Palmeiras, lá, o colombiano. E aí, mas Kid Bengala da parada aí. Bom, mas de qualquer forma, o João Batista quer saber quanto é o cachê. Detalhes, claro. Bom, o Vampeta chegou com presente e o Guto também, então aumentaram os presentes, é isso, Michel? Então hoje teremos 3 presenteados aqui no Mesa Redonda. Além do DVD com a bola, o DVD do Palmeiras com a bola, tem essa camisa aqui que o Vampeta trouxe de presente pra gente do time dele. Camisa 10, tamanho G. Ninguém é G, porque todo mundo aqui é magrinho e elegante, então é um presente para você. E o outro presente, camisa da Portuguesa, olha aqui, do Luiz Ricardo, lateral direito, número 2, tamanho M,
Esse tamanho aqui é do Flávio Prado, Obrigado, né? Michelinha. Ah, desculpa, Valdecir, era para você, né? Nosso Michele, dá uma encerramento moral, será né, mais pô? suave. Falou português, a camisa é do Grêmio Osasco, né? A camisa do Vampeta, não. Não, a camisa do Grêmio Osasco, o Vampeta é o presidente. Esse não é do Audax, né? Não, do ainda Grêmio não. Osasco, né? É Grêmio Osasco, Audax, mas Aqui, ó, Valdecir, aqui, no logo do Grêmio Osasco. Pronto. Com carinho. Isso. Dá moral. Agora depois um close no Vampeta. Eu fui lá em Osasco, tem cartaz por toda a cidade, né, do time, é um negócio bacana. Eu fiquei mais bonito depois que eu parei, esse cara sou eu. Coisa tá... Olha, gente... Cada vez mais rico, né? Meu caro João Batista, o gol do Walter tá no ponto aí, o gol do Goiás, o terceiro gol do Goiás, se tiver no ponto... O Walter fez um gol hoje. O Walter, uma grande atração no Campeonato Brasileiro, na vitória de 3-0 do Goiás, ele fez um gol. Foi diferente o gol. Dá uma olhada. O gol foi normal, ele faz o gol, ó, tá aí, faz o gol. E não comemorou, muito pelo contrário, mostrou-se bravo, irritado. Isso foi no finzinho do jogo, estava terminando. Aí ele saiu e foi perguntado por que é que ele estava bravo se ele fez o gol. E ele disse: Goiás faz uma campanha ótima, se mata em campo, deveria ter 30 mil pessoas no estádio. Não tem nem um terço disso, e os caras vêm e ficam brigando o jogo inteiro e vão atrapalhar o nosso trabalho. Ou seja, o Goiás deverá perder mando de campo porque brigaram o jogo inteiro a ponto de ter paralisação e tal. E o Walter fez um desabafo muito legal, porque os jogadores se matam e as torcidas uniformizadas estão arrebentando com os clubes. Praticamente todos estão sendo prejudicados. O tema é muito chato, mas a gente tem que abordar porque está na hora dos clubes se defenderem, ao invés de apoiarem essa raça, se defenderem dos prejuízos que estão sentindo. Vamos ver. Problema de polícia e é a força policial que tem que resolver. O problema das torcidas é muito mais do que um problema de polícia. As torcidas são nada mais que um reflexo da sociedade. A torcida pode até ficar, por assim dizer, banida com aquela roupagem, mas meses depois acaba assumindo outra roupagem, né? A violência, que aparentemente esteve adormecida por algum tempo nos estádios, acordou em 2013? Talvez sim, talvez não. Bem provável é que a violência esteja presente no DNA do ser humano, manifestando-se nas atividades do homem ao longo da evolução. O esporte, inclusive o futebol, faz parte desse processo, conforme explica o antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo, Renzo Tadei. A criação dos esportes na Grécia clássica, né, estava ligado, entre outras coisas, com a necessidade de lidar com uma população de homens jovens com muita energia, com uma certa tendência a um comportamento agressivo, de modo que isso fosse canalizado para algumas atividades em que essa agressividade fosse colocada para fora de alguma forma, sem que isso gerasse destruição e desorganização na sociedade. O futebol medieval que havia na Europa, né, tanto na Inglaterra quanto na Itália, existe uma disputa aí para ver quem é que foi que inventou o futebol, eram atividades bastante agressivas e violentas. Tanto é assim que em Londres, desde o século XIV, os reis ingleses proibiam a prática de futebol em Londres, dado a capacidade, o potencial que o futebol tinha de causar distúrbio na cidade, né? A necessidade de extravasar um comportamento agressivo através da competição esportiva, entretanto, não deveria ficar restrita ao jogo e aos jogadores? Então, por que essa necessidade humana subiu para as arquibancadas, motivando determinados integrantes das organizadas a encarar o futebol com tremendo fanatismo? A gente vale a pena morrer, porque a gente vai se defender e não vai dar de covarde não. A gente vai batalhar para manter o nome de São Paulo e fazer a torcida crescer. Você considera a torcida parte da sua família também? Mais que isso, minha vida. Essa agressividade das organizadas, das torcidas, ela não é motivada apenas por uma rivalidade clubística, então? Não, eu acho que reduzir ela a simplesmente um contexto da rivalidade clubística é não enxergar fatores que são mais fundamentais e de base. A maneira como as pessoas se preparam para as brigas, né, a
a gente tende a simplesmente olhar pelo lado destrutivo da coisa, mas a gente poderia olhar pelo outro lado. As pessoas elas são criativas, elas têm uma capacidade de pensamento estratégico interessante, são pessoas inteligentes, ou seja, é um potencial incrível. Né? Mal canalizado. Mal canalizado. Para o jornalista Gabriel Uchida, que há 5 anos fotografa membros das torcidas organizadas no Brasil e ao redor do mundo, esses torcedores radicais são vítimas de outros radicalismos. As torcidas organizadas, principalmente, é o lado pobre do futebol. Vai ser sempre o oprimido, sempre o pobre, que vão sempre sofrer com a polícia, com as autoridades, vai estar sempre jogada de canto, vai estar sempre sem voz. São grupos que cresceram no meio da violência. E importante ressaltar também que cresceram num período muito importante, muito crítico da história do país, que foi durante a ditadura. E ainda hoje são tratados com muita violência, com muita truculência, com muito preconceito. Há quem defenda a extinção das organizadas, o Ministério Público, por exemplo, mas as leis apresentam brechas. O Ministério Público tomará as mesmas atitudes já tomadas anteriormente com relação à torcida Gaviões da Fiel, dessa feita com relação à torcida independente do São Paulo Futebol Clube. Tanto no que diz respeito ao pedido de dissolução da torcida, da ação civil pública, que, como os senhores sabem, é um pedido que é mais uma forma de pressão, porque nós sabemos muito bem que, infelizmente, os próprios antecedentes históricos já demonstraram que a torcida pode até ficar, por assim dizer, banida com aquela roupagem, mas meses depois acaba assumindo outra roupagem, né? Houve vontade política desde 2003. Mas essa vontade política, parece-me, como membro do Ministério Público, que ela tem que ser mais enérgica, para que o Ministério Público e o Judiciário pudessem agir de uma maneira mais enérgica e rápida na solução dos problemas. Simplesmente vir com um discurso demagogo, acaba com a torcida organizada. Isso não vai resolver, porque eles podem acabar com o nome, mas eles vão continuar se reunindo no mesmo local e indo para o estádio de futebol. Não adianta a gente deixar esses jovens à marginalidade. Nós temos que trazer ele para a sociedade, mas simplesmente punir aquele mau torcedor. E tem que continuar firmemente nesse propósito de identificar e prender esse mau torcedor. Se as lideranças policiais desenvolvem uma interlocução produtiva e sadia com as lideranças das torcidas, né? Mas isso já acontece? Não, isso acontece, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira com o espírito mais aberto, com o coração mais aberto, né? Porque existe muita desconfiança de parte a parte. Eu tenho a impressão de que uma parte do tempo a interlocução acontece de fato e outra parte é quase com um teatro. Falando de casos mais recentes aqui da capital paulista, o Palmeiras e a Mancha Verde foram punidos. O Corinthians e a Gaviões da Fiel também foram punidos. O São Paulo e a Independente provavelmente serão também punidos. Mas penalizar apenas os clubes e as torcidas, ou seja, penalizar o coletivo, resolve o problema ou pelo menos minimiza a violência nos estádios? Nós teríamos que ter uma estratégia de Estado para deter ali naquele momento no mínimo 5, 6 pessoas e praticar o ato de violência. Eles estavam em formação de quadrilha porque eles estavam todos com o mesmo propósito. Se por conta da ação de 1 ou de 10 ou de 100 que seja, todo esse grupo for punido, não faz muito sentido. Porque a gente vê, por exemplo, fazendo um reflexo no caso da política. O partido inteiro não é punido por conta de um ou outro. Eu acho que assim, deve-se investigar os casos e punir os indivíduos, não punir o grupo. Penso que o que é imprescindível é cumprirmos o Estatuto Torcedor. O Estatuto Torcedor é uma lei federal muito boa e adequada. Se engana quem fala que nós não temos uma legislação para punir a violência no futebol. Nós temos sim um Estatuto Torcedor atualizado e temos uma legislação penal eficiente. Essas punições coletivas, eu acho que elas são ineficazes. Elas podem ter uma eficácia muito reduzida no curto prazo, né? Mas eu acho que elas geram esse ressentimento num grupo muito grande de gente que não é positivo para ninguém. Leis, justiça, polícia, tolerância e uma boa dose de humanidade para todos os envolvidos. Será que é pedir muito? Tudo se resume a uma briga de torcidas e a gente ali no meio das bandeiras. Bom, claro que eu respeito todos os especialistas que foram ouvidos, mais uma bela matéria do Alexandre Silvestre, mas
por exemplo, foi colocado que é um grupo de pessoas pobres. Não é verdade. Não, pode ser até que ali tenha um grupo de pessoas pobres, tem também. Mas 95% dos torcedores, frequentadores de estádio, são pessoas pobres. E não vão lá para arrumar confusão. Arruma-se a desculpa da dificuldade financeira para que se faça esse tipo de violência. Se você punir o coletivo, ajuda, porque o clube, em algum momento, vai ter que parar de bancar essa bandidagem. Na verdade, nós temos minorias tomando conta e colocando horror nos estádios de futebol. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores. A torcida uniformizada principal deve ter 90 mil associados. Claro que os 90 mil, eu conheço vários que não brigam, que não tem problema nenhum. Mas tem, vamos dizer, 100, 200 que brigam. Ora, é claro que dá para localizar. Ou você localiza esses caras e expurga, ou então não é a pobreza, não tem nada a ver uma coisa com isso, são bandidos. Os caras são bandidos. E eles são encobertos por um grupo, por uma torcida que dá o nome e pega, esconde esses bandidos e os clubes bancam. Então, se os clubes bancam, se esses grupos bancam também e escondem os bandidos, quem esconde o bandido está fazendo o papel do bandido. Então, tem que ser punição coletiva, porque a punição individual, me parece, não há nenhuma condição de fazer. E outra coisa, qual é a vantagem de ter esses caras em campo? Eles servem para quê? Esse é o ponto. Queria ouvi-lo, meu caro Emerson Leão. Sobre isso? Sim. Sobre isso, eu acho que nós já estamos cansados de falar, nós já estamos enjoados de ouvir desculpas e pouca ação. Eu acho que nós temos uma legislação completamente fraca, falha, e que não pune ninguém. Não é só no esporte, só com torcida, não, com bandido também. Porque toda hora eles estão na rua, aqui eu sou obrigado a concordar com a televisão, que nós temos que rever o código. Tem um monte de coisa que tem que fazer. Agora, vai demorar. E sem uma punição severa, e com, lógico, com resquícios negativos que ela poderá ocorrer, não vamos salvar o futebol, não. Porque além do futebol estar feio, ele tá distanciando todas as boas pessoas do estádio. Guto Ferreira. Eu acho que, concordo plenamente com o Leão, acho que a legislação brasileira, em todos os aspectos, haja vista aí exemplos, parte governamental, não toma providência de nada, nada acontece. E no futebol é a mesma coisa. Existe lei, existe. Agora, uma coisa é existir lei e a outra coisa é fazer as leis serem efetivas. Nas leis brasileiras, corre de um lado, corre do outro, sempre encontra uma brecha. E nunca se pune da maneira que tem que se punir. Cadeias lotadas, sem estrutura de nada, e o povo sofrendo todos esses problemas. E o futebol no meio. Eu acho que o que acontece no futebol acontece no dia a dia, em todos os aspectos, sobre a legislação brasileira. Vampeta. Eu já estive do outro lado como ex-atleta, né? Assim, já sofri isso também dentro do Corinthians. O que eu vejo é o seguinte, você pega um clube que tem 20 milhões, 30 milhões de torcedores, 10 milhões, e você pega 100 caras, 60 caras, 30 caras que acham que é dono desse patrimônio todo de um clube como Corinthians, São Paulo. O que o Walter fez, eu lembro que alguns meses atrás eu estava vendo São Paulo e Goiás, o Rogério Ceni e o Walter foi lá pedir para parar a confusão. Porque a gente concentra, a gente treina, a gente é cobrado. Eu vi o Corinthians agora voltando de Porto Alegre, a torcida foi lá, alguns torcedores foram lá representando 30 milhões de habitantes, de torcedores do Corinthians, exigindo. Agora, por que esses mesmos caras não foram pegar os caras que fez o Corinthians perder 4 mandos de campo e jogar em Mogi e Itu? Entendeu? Prejudica o clube. Aí um time que vem ganhando tudo praticamente há 2 anos, é uma fase que não é fácil você se manter no futebol brasileiro com Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, Fluminense, Flamengo. Você está ganhando tudo. Do time de São Paulo, que ganhou 2 títulos esse ano, foi o Corinthians. E a gente sabe que, pelo plantel que tem, vai ser comprado. Mas o que não pode é 30 caras ir lá e falar que o Tite, que o Ralf, que o Sheik, os caras são tudo ruim, da noite pro dia. Só que ninguém cobra aqueles torcedores que aprontaram lá em Brasília e fez o Corinthians perder 4 mandos de jogos.
podia muito bem a Gaviões da Fiel, que tem muitas pessoas boas, ou a Independente, que tem a torcida organizada que vai, que é fiel mesmo assim, mas os baderneiros, porque ninguém não reúne 50 caras da Gaviões e fala, vamos pegar esses caras que fez com que o Corinthians perdesse 4 mandos de campo. Não existe. Não tem. Todo mundo sabe quem é, né? E todo mundo sabe quem é. Pois é. Godoy. Isso está acontecendo no Brasil todo, né? Nós, independentemente da divisão do campeonato, da competição, está acontecendo no Brasil todo. Teve um problema no Paysandu, né? Teve lá em Belém do Pará, na Palmeiras, todo mundo. Independentemente da divisão. Então, isso mostra o quê? A gente viu um monte de autoridades ali falando, mas é só papo mesmo, é só balela. Até aqueles que usaram a violência dos estádios como plataforma de promoção e para a política, inclusive para se eleger, depois que foram eleitos, também se mandaram. Né? Até aí tem promotor, está lá no Ministério do Esporte, o doutor Paulo está no Ministério, junto com o Aldo Rebelo, lá, é da equipe do Aldo. Né? E também não toma atitude nenhuma. A polícia está desmoralizada, está se expondo ao ridículo a polícia militar, que é a polícia de confronto, porque todo confronto o policial apanha, é desmoralizado. E quando bate... Apanha, é desmoralizado. Então a polícia militar está apanhando, está se desmoralizando. Então, tem duas sugestões. Uma, põe a rota lá para meter bala, ou então entrega para o PCC, porque o Marcola, nas escutas telefônicas aí, mostrou que ele comanda do jeito que quer a violência nesse país. Ou pelo menos no estado de São Paulo. Entrega para o Marcola. Marcola, toma conta das facções aí, porque não é para brigar. Ninguém vai brigar. Ninguém vai brigar. Se o Marcola falar ninguém briga, ninguém briga. E já que os nossos legisladores não têm condições de tomar atitude, ou põe a rota lá para meter bala, e não é bala de festim, não, bala de borracha, não. Tem que meter bala mesmo. Ou põe a rota, ou então pede para o Marcola dar uma mão aí que ele resolve o problema. Porque tá uma vergonha. A Michele tem mensagens, eu queria ouvir o Chico, o Vanderlei e também colocar o nosso telespectador na história. Pois não, Chico. Flávio, eu continuo insistindo naquela minha tese. É muito simples resolver esse problema de violência de torcida. É muito simples. É punir o clube com perda de pontos. E fim de conversa. Corinthians brigou lá em Brasília, perdeu 4 pontos. A torcida soltou o rojão que matou um menino lá. Está desclassificado da Libertadores. A Marília cuidou disso. Eu ligo muito a morte do menino lá com a atuação da Marília. Mas a Marília ligo mesmo. cuidou disso de uma forma errada. Também que tudo bem, não podia fazer, mas eu ligo uma coisa com outra. Agora, eu acho que tem que ser lei. Por exemplo, houve uma briga em que morreu gente dentro do estádio. Que torcida provocou? A tal torcida. Então esse time está automaticamente desligado da competição e cai para a segunda divisão. Não disputa o ano que vem. Está punido 3 anos na Libertadores, sei lá. O que falta é punição e ligar esses caras aos clubes. E só tem um jeito de ligar eles aos clubes, é punir os clubes. Os clubes, infelizmente, nós vamos ter que punir, porque falaram aí uma coisa que eu não concordo. Se puníssemos os partidos também, dos quais fazem parte os deputados que armam trambiques no Senado, armam trambiques aí em Câmara, em assembleias, e uma série de instituições que a gente tem, que a gente elege esses caras para pôr lá e eles fazem trambique, se fosse punido o partido também, não havia mais trambiqueiro, porque os partidos seriam extintos também. Tem 10 caras que pertencem a esse partido que fizeram uma bobagem. Então fecha o partido. Esse partido, a partir de agora, não existe mais. Eu duvido para você que a corrupção iria subsistir. Tem que punir, sim, tem que punir, porque eles são símbolo. O que é o Corinthians? O Corinthians é um time, hoje, um clube, que de maior torcida do Brasil, divide com o Flamengo. Estão falando 30 milhões, mas eu acho que tem muito mais. É 35 milhões para cada lado, eu acho. E o que acontece? Os caras vão, em nome do Corinthians, brigar pelo Corinthians. Viu? Então, se já que é aceito, os dirigentes aceitam, os dirigentes de São Paulo aceitam a mesma coisa, todo mundo aceita, os dirigentes do Flamengo aceitam também. Então vamos punir os clubes com perda de mando e perda de pontos. Não adianta mexer no bolso. O que foi de frente foi o presidente do Palmeiras. O único que foi lá, que deu uma peitada, que falou, não, aqui vocês não entram mais e aqui vocês não fazem mais, mas parece que também já deu uma relaxada.
que agora está voltando o time para a primeira divisão, os caras já estão entrando num acordo e fim de papo. Tem que perder ponto, Flávio, tem que perder ponto, tem que cair para a segunda divisão. Porque eles são ligados. E fim de papo. Sabe, essa briga, essa garrafada que deram aí no cara no jogo do Corinthians. Deu um jogo. Deu um jogo só. É incentivo para fazer, né? Devia perder 10 pontos. Aí estava lá com 27 pontos. Estaria, se perdesse 10, com 30 pontos, ameaçadíssimo de rebaixamento. Aí eu quero ver se esse imbecil que jogou a garrafa vai ter coragem de fazer isso na próxima vez. Porque eles não vão lá pelo Corinthians, eles vão por eles. Claro. Não vem dizer para mim que tem torcedor profissional. Tem cara que não trabalha. O problema é que o clube banca, né? Tem cara que não trabalha. E a própria torcida pega, né? A própria torcida que pegar esse cara e dizer aqui, quase todos bancam, quase todos não trabalham. Como é que o cara vai para fora? Como é que o torcedor lá da sua querida Ponte Preta, que é em Campinas, uma cidade perto daqui de São Paulo, pode não trabalhar? A profissão dele, qual é a sua profissão? Torcedor. Torcedor! O cara é torcedor profissional, recebe para ser torcedor profissional. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso. E muitas vezes é achacando, né? Então é um negócio. Eu acho que a única forma mais imediata para acabar, se não fica aquela conversa, o Guto tem razão, as autoridades nossas são uma porcaria. O Emerson Leão também tem razão. Ser assaltado, atravessando aqui a Paulista, se bobear, te leva um celular e tá cheio de guarda por aqui, que também. O que eles vão fazer? Vão sair dando tiro no meio da Paulista? Passa 4, 5 milhões de pessoas por dia nessa Paulista? Quer dizer, o que eles podem fazer? Ele pode correr atrás do cara e tentar pegar, mas e daí? Né? Não tem como. O negócio é punir severamente. O bandido individualmente, punir e deixar na cadeia. Irregavelmente não sai e pronto. E o torcedor, o clube perca os pontos. Não tem outro jeito. Vanderlei Nogueira. Bom, Flávio, faz 30 anos mais ou menos, que os discursos são mais ou menos os mesmos. Só muda um pouquinho o vocabulário, mas não muda nenhum tipo de ação. Eu só quero lembrar algumas coisas. Os mártires de Oruro, por exemplo, que muita gente quase fez passeata na Avenida Paulista pela libertação... Quase não, fizeram pela libertação dos mártires de Oruro. Fizeram, Vanderlei. Dias depois, ficou comprovado que alguns trocaram tiros com a polícia, outros estavam envolvidos em novas brigas, outros foram presos em assaltos. Quer dizer, então, aqueles que saíram com bandeiras prestigiando os mártires de Oruro, hoje estão todos enclausurados e estão silenciosos. Essa é a primeira parte. O presidente Mário Gobi ofereceu essa é a primeira parte. Para os mártires de Oruro. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte agora coisa recente. Durante 20 minutos, a televisão brasileira ficou mostrando a cobra fumando nas arquibancadas do Morumbi, no jogo Corinthians e São Paulo e Corinthians lá. 20 minutos. Domingo passado. Um combate entre torcida organizada do São Paulo e a polícia militar. Ok, que aliás já foi denunciado o São Paulo, deve perder mando, e arranjaram lá também uma fumaça para o Corinthians, que também deve perder mando. Mas não é isso, eu quero dizer o seguinte, durante 20 minutos, o bicho pegou sangue. Há fotos, inclusive, de rádios dos policiais militares jogados no ar, fio quebrado, policiais feridos. Sabe o que aconteceu? Eu recebi a informação da pessoa responsável pelo posto médico do Morumbi. Antes dos policiais feridos saírem do Morumbi, aqueles envolvidos, 4 ou 5 que eles levaram, já estavam nas ruas. Então... Quer dizer, esse é um incentivo à esculhambação, porque não acontece absolutamente nada. Quer dizer, quebrou o pau, gente, e não ficou ninguém detido, nem para... Vamos conversar, você vai passar umas 2 horas na delegacia. Nada, não aconteceu absolutamente nada. Então, essa história que nós ouvimos na matéria ótima do Silvestre de novo, identificar e prender, todos são identificados e todos não ficam presos, porque lei há. Não precisa inventar nenhuma outra lei. Está lá o código, dá para encontrar, formação de quadrilha, você conversa com qualquer desembargador, ele dá para você umas 50 leis que esses caras podem ser enquadrados. Isso não acontece aqui. Outra coisa que eu queria dizer, o STJD, que tem 1000 defeitos, mas está tentando, e tentou recentemente, mudar essa palhaçada de jogar além de 100 quilômetros, como os times estão jogando. Por quê? Acreditem no que eu vou dizer agora. Tem clube que está soltando rojão quando é punido. Ganha mais dinheiro, joga fora de pressão, ganha um dinheirão.
Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Estádios novos de Copa do Mundo. Estádios novos. Eles estão adorando jogar fora daqui. Né? Adorando. Então, só falta dizer para o STJD, me puna, por favor, que está sendo ótimo para mim. Então, percebeu, o STJD percebeu e tentou impor a pena de portões fechados jogando na sede. Porque aí arde no bolso do clube. Joga na sua sede e não recebe dinheiro. E ainda tem um negócio que a gente não pode esquecer. Quando joga além de 100 quilômetros, está prejudicando o adversário. Porque o adversário não estava planejado para fazer um jogo fora da sede desse adversário. Gasta mais. No planejamento dele, era para jogar, por exemplo, em São Paulo, ele tem que jogar em Mato Grosso. Quer dizer, é uma esculhambação. E aí o que aconteceu? O advogado do Corinthians, por exemplo, usou a lei, está na dele, foi lá e disse assim, mostra para mim onde está escrito aqui no código que pode jogar com portões fechados na sede. Não tem isso. Então nós queremos a pena de jogar a 100 quilômetros daqui, que é muito bom negócio. Você entendeu? Então é isso, não vai funcionar, só discursinho, não vai acontecer absolutamente nada. E a mesma torcida que bateu na polícia no domingo passado estava hoje lá, e quando o jogo acabou, jogadores e até integrantes da comissão técnica foram lá saudar os agressores. Eles estavam na torcida, eles estavam lá. Então não vai acontecer absolutamente nada. Olha, eeles pararam de brigar dentro dos estádios porque eles quiseram e voltaram a brigar dentro do estádio porque eles quiseram e só vão parar de brigar se eles quiserem. Michele, pra gente...